Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Segundo a imprensa mainstream, aí a grande mídia, o consórcio de mídia, o governo Lula, que nós sabemos Lula não manda em nada, é um fantoche, mas o chefe, o amo de Lula, ou chefes, né? A junta que manda no Lula, ordenou que a Advocacia Geral da União, do Imbecias, monte uma verdadeira operação de guerra nos Estados Unidos para evitar a aplicação das sanções Magnitsky ao Dr. Alei de Moraes. Vocês estão vendo, estão fartos de tanta informação que, na verdade, o Dr. Alei de Moraes está sendo assim aproximado, envolvido pelo método Sucuri. A governança Trump e o próprio Trump, vamos dizer assim, na sua visão das coisas, a sua metodologia de vida, pratica o método de aproximação Sucuri de resolução de seus problemas. Vocês sabem que na natureza, aqui na fauna brasileira, na selva brasileira, a sucuri espreita a presa, a presa já sabe que ela está vindo, quando lá topa de cara, e de um salto, ela gruda na presa e começa lentamente a enlaçar a presa, aí sem pressa nenhuma, enquanto a presa se debate. De um lado, enlaça, aperta um pouquinho pela cauda, às vezes o meio aperta um pouco, às vezes passa também a cabeça, e ali vai. Aí começa a destroçar um ossinho, né? Uma fissura, uma fratura. A presa já começa a ficar um pouco zonza. Bom, saiu. Vejam no National. Bom, é o método Sucuri de aproximação para a resolução de problemas. Nunca esqueçam-se disso. Por que eu estou dizendo isso? Parece que a cavalaria está vindo em duas frentes. Todas as frentes sacramentadas pelo Lourão. Uma frente com os institutos oficiais do governo norte-americano, não é para menos, porque os Estados Unidos, como resta claro para quem vê o direito com honestidade, os Estados Unidos tiveram sim a sua soberania ultrajada pelo Dr. Alei de Moraes. Isso é claro, pessoal. Vejam, o direito, o direito nunca foi, infelizmente, nunca foi instrumento de buscar igualdade, de fazer justiça no sentido cristão da palavra. O direito sempre foi instrumento de manutenção do poder, nas mãos de sempre dos poderosos. Ocorre que, enquanto a cristandade teve força, enquanto os valores judaico-cristãos ocidentais tiveram força, havia sim uma barreira que servia como, vamos dizer assim, escudo contra a degeneração completa que estamos vivendo nos últimos anos. Isso não começou de agora, evidentemente, mas o que se evidencia nos últimos anos, com o tal do ativismo judiciário, com essa esquerdopatização da faculdade de direito no mundo inteiro, com o apaixonamento dos operadores do direito pelos regimes de exceção. É disso que se trata? É disso que se trata? Então, infelizmente, os verdadeiros valores que o Ocidente sempre defendeu, ou seja, o Ocidente sempre buscou defender os direitos de primeira geração, as liberdades primeiras mais básicas do ser humano. Os chamados direitos de primeira geração, direito à vida, direito a ir e vir, liberdade de expressão, autodeterminação do indivíduo, só depois dos povos. Esses são direitos que são confundidos com os próprios direitos naturais que Deus nos concedeu quando nos criou. A vida.
Não à toa existe a legítima defesa, o direito de você resguardar a sua vida, a sua integridade física, seu patrimônio, a propriedade privada. Todas essas coisas, por mais que o direito sempre foi um instrumento de dominação, por conta da nossa raiz judaico-cristã ocidental, o direito sempre primou por ajudar a salvaguardar esses direitos básicos. O que é que nós estamos vendo agora com esses globalistas, com esses títeres do ativismo judiciário? Eles não respeitam mais isso. Eles querem acabar. Isso está acontecendo na Austrália, no Canadá, na Inglaterra, no Reino Unido, no Brasil. Isso começou a acontecer no governo Biden também nos Estados Unidos. Eles têm uma pauta. São globalistas com uma visão perversa e promíscua do mundo. Eles têm uma pauta de moldar o indivíduo à própria imagem degenerada que eles têm das coisas. Ponto. Fechou parêntese. O que é que significa isto? Que graças a Deus, com o governo Trump, os Estados Unidos voltam a ter essa posição de os Estados Unidos, enquanto Estado, ter uma bandeira efetiva de, primeiro, internamente, salvaguardar os valores e os direitos, as garantias fundamentais dos seus cidadãos. Liberdade de expressão, por exemplo. E os Estados Unidos passam novamente a monitorar países que não respeitam esses direitos de primeira geração e passam a combater países que tentam, inclusive, que atentam, inclusive, contra os direitos fundamentais dos seus próprios cidadãos. É isso que estamos vendo. Então, o que o governo Trump está fazendo está voltando a exportar a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, não só dos americanos. E no caso do Dr. Moraes, as respostas institucionais do governo norte-americano estão vindo. Entretanto, respostas também vindas da família Trump por meio das empresas Trump, a Trump Media, que, conforme estão bem demonstrando os advogados do Trump, na ação que foi aberta em Tampa, na Justiça Federal de Tampa, na Flórida, agora na inovação que fizeram, no novo requerimento que fizeram dentro da própria ação. Então vejam, por isso que eu estou falando, é o método sucuri de resolução de problemas. É uma aproximação genial. Uma ação está retroalimentando a outra. As ações administrativas, ou seja, governamentais do governo Trump, e as ações também privadas do grupo Trump e das Big Techs, e virão mais ações nesse sentido, criando esse movimento de força, um feixe forte em defesa da democracia, dos direitos fundamentais dos indivíduos. E é interessante porque, quando os Estados Unidos estão escolhendo o Dr. Alei de Moraes e outros membros do seu tribunal e de seus ajudantes ali, para tomar como exemplo, está dando também um recado para dentro de casa. Hoje mesmo Trump deu uma entrevista e disse: esses juízes pensam que podem governar e não vão governar. Então este é um recado. A luta contra a lei de Moraes, que os Estados Unidos estão encampando, e também o grupo de mídia de Trump, é um recado e um basta que se está dando não só a Moraes, mas também a movimentos de ativismo judiciário dentro dos Estados Unidos e movimentos fortes, inclusive, de ativismo judiciário na Europa, na Austrália, no Canadá e no raio que o parta. Isso não foi criado, assim, isso não foi uma coisa solta, natural. Esse é um movimento mundial, antidemocrático, inclusive,
criou essa leva de juízes das mais diferentes instâncias do mundo inteiro, achando que eles podem mandar nas pessoas, governar as pessoas de forma ilegítima, porque eles não têm voto. O Ocidente, a maioria das democracias do Ocidente são democracias representativas. As pessoas votam nos parlamentares, votam no membro do executivo. Esses sujeitos estão inventando o que eles chamariam, na doença deles, de democracia aristocrática. Graças a Deus, em boa hora veio o Trump, retornou o Trump. Graças a Deus, em boa hora, aquele balaço passou só raspando a orelha do Trump. Bom, feito esse panorama, desculpem pela divagação, vamos ao tema do vídeo propriamente dito. Olha aqui que interessante. Como eu disse, o governo Lula, pressionado pelos verdadeiros donos do poder no Brasil, coloca a Advocacia Geral, a AGU. Meu amigo, esse país vai bem. Um sujeito como o Imbecias é advogado-geral da União. A AGU vai monitorar processos nos Estados Unidos de empresas contra Moraes. Está no Metrópolis. Escritório da AGU nos Estados Unidos vai atuar para monitorar processos contra Moraes no país. Empresa de Trump apontou censura do ministro. Vejam, as ações que estão sendo ajuizadas contra o Moraes nos Estados Unidos são claríssimas. As ações são contra o mau servidor público, na acepção aí, ministro, lá dos advogados de Trump, das empresas de Trump, tá bom? Segundo o que se diz dentro dessas ações, um servidor público está praticando atos à revelia do próprio ordenamento jurídico brasileiro e depois norte-americano. Então, é um servidor público exorbitante em suas funções. Está sendo processado o doutor Aleide Moraes no seu CPF. Todos os pedidos que se faz não é contra o Estado brasileiro, não é contra o STF, o Judiciário brasileiro, nada disso. Todos, inclusive o indenizatório, os pedidos pesam sobre o doutor Aleide Moraes. Aí eu fico perguntando a vocês, por que é o nosso dinheiro, por meio da máquina da Advocacia Geral da União, que tem que fazer toda essa defesa do doutor Aleide Moraes? E outra coisa, as indenizações e tudo mais, se pede que o Moraes seja condenado. No Brasil já há precedente. Durante muito tempo o Gilmar Mendes atacava todo mundo, ofendia todo mundo. As pessoas processavam o Gilmar Mendes. Só que os juízes determinavam que a União Federal pagasse, porque foi o mau servidor público que agrediu a honra das pessoas. Determinava que a União Federal pagasse. Depois os advogados, então, já sabendo disso, processavam diretamente a União. Só que quando o Gilmar Mendes ofendeu a honra do professor Modesto Carvalhosa, houve um precedente aberto no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o TJSP condenou a própria figura, o CPF do Gilmar Mendes, a indenizar o professor Modesto Carvalhosa. Condenou o Gilmar Mendes e não mais a União. E é o que se pede nos Estados Unidos, diante da juíza de Tampa, da Vara Federal de Tampa, na Flórida, que se condene o doutor Aleide Moraes. Se pediu liminares e tudo mais. Gente, por tudo, inclusive está dizendo bem aí o advogado do Trump, dando várias entrevistas, ele fala bem português, ele dizendo o seguinte, o advogado coordenador dessas ações, que é um grupo de advogados, né? Ele deixando claro que as ações, que os pedidos, tudo mais é contra o doutor Aleide Moraes, não é contra o Brasil. A AGU vai monitorar processos nos Estados Unidos de empresas contra Moraes. O advogado-geral da União, Jorge Imbecias, acionou o escritório da Advocacia Geral da União nos Estados Unidos para apurar a existência de novas demandas judiciais
contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os representantes da AGU do Embesias, em solo norte-americano, vão apurar a existência de ações contra o magistrado. Especialmente após a Trump Media, a empresa ligada ao presidente Trump, e a rede social Rumble acionarem a Justiça dos Estados Unidos. As empresas alegam que Moraes estaria promovendo censura contra cidadãos e empresas norte-americanas. Até o momento, o órgão brasileiro ainda não obteve acesso integral aos processos movidos na Justiça americana. No entanto, as ações pedem que o ministro seja responsabilizado judicialmente, que seja condenado seja condenado ao pagamento de indenização por danos compensatórios e reputacionais às empresas, além da responsabilização civil. Segundo a petição apresentada pelas empresas ligadas a Trump, Moraes teria violado a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir, aspas, ordens secretas de censura extraterritorial. Como é que ele emite ordens secretas para que seja praticada censura no território norte-americano? Vocês conseguem perceber? E sabem, uma das principais, vamos dizer assim, peças de comprovação dessas coisas que os próprios advogados estão colocando nessa ação, é aquela carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviada a Moraes. As pessoas estão dizendo, olha, naquela carta o Departamento de Justiça deu uma aula de direito ao Moraes. E de fato, muito técnica. É isso, pessoal. Dê seu like, inscreva-se, confira sua inscrição. Se eles tiraram sua inscrição, reinscreva-se. Não espere ser notificado dos conteúdos, eles não querem notificar. Então entrem aqui várias vezes ao dia, espontaneamente, e vejam vários dos nossos vídeos. Além disso, deixe sempre comentários com responsabilidade. Os tempos estão bicudos. Compartilhe o máximo que puder. Tem que aprender a também ficar mais perto do canal, não só desse, mas dos que vocês gostam, ajudando na manutenção do canal. Por exemplo, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro do canal. Bom, aqueles que gostaram dessa linda camiseta protesto, que significa que eles não passarão, eles não nos transformarão na Venezuela do Sul, podem ir até o primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo. Aí há um link, você clica e é direcionado à loja virtual para saber um pouco mais das camisas da Venezuela do Sul.